Tirar boas notas é sinônimo de inteligência? Olá, meu nome é Hindenburg e essa é a sessão Oráculo. Por que a sociedade associa tirar notas altas com inteligência, mesmo que tirar boas notas não signifique necessariamente ser inteligente? Bom, existe uma correlação positiva, entre notas e inteligência. Não é uma correlação forte, depende também de qual disciplina, de qual escola, de qual faixa etária, depende de várias características, mas de modo geral, para redação, para matemática, para física, geralmente a correlação é acima de 0,6. Então, é uma correlação semelhante à que tem entre dois testes de inteligência comparados entre si. Geralmente, dois testes diferentes de inteligência têm correlação entre si em torno de 0,6. Então, é bastante razoável supor que qualquer outra variável que também tenha correlação acima de 0,6 seja uma representação razoável da inteligência. Tem teste de inteligência, inclusive, que várias das questões são muito semelhantes às questões escolares. O VAIS, por exemplo, as questões de aritmética são basicamente as mesmas questões de aritmética que você tem no ensino médio, ensino fundamental e ensino médio. As questões de conhecimento, as questões de compreensão são basicamente iguais ou são muito semelhantes às questões típicas que você tem em provas escolares. E é um teste usado para avaliar a inteligência. Então, há muita semelhança entre algumas questões de alguns testes e as questões típicas de provas. Porém, tanto esses testes quanto essas questões não são a maneira mais apropriada de medir inteligência. Elas têm vários vieses. Uma pessoa pode ter uma cultura muito diversificada, muito ampla, muito vasta, porém pode não ser tão inteligente quanto a cultura sugere. E pode acontecer o contrário. A pessoa pode ter uma cultura muito menor, mas pode ser extremamente inteligente. Então, existe uma relação entre os conteúdos das provas escolares e o conteúdo dos testes de QI. Eles medem variáveis semelhantes, bastante semelhantes. Nenhum dos dois mede, de fato, a inteligência. Eles medem aproximadamente algumas características que geralmente estão associadas com a inteligência. Tem alguns testes que são baseados em séries de figuras, outros que são baseados em séries de números, outros que são baseados em questões que envolvem mais lógica, mais raciocínio abstrato e menos conhecimento. Esses geralmente são mais apropriados para medir corretamente a inteligência. O Sigma Test e o Sigma Test Lite, por exemplo, eles procuram focar em questões que você não exige um grande conhecimento, não há necessidade de conhecimento muito especializado, embora o conhecimento especializado possa contribuir de alguma maneira, mas ele não é exigido num nível muito alto, não proporcional ao nível de dificuldade. O nível de dificuldade alcança níveis muito altos, porém o nível de conhecimento necessário não é tão alto. Você pode ter um conhecimento de ensino fundamental, ensino médio, e acertar praticamente todas ou quase todas as questões, tanto no Sigma Test Lite quanto no Sigma Test estendido. Entretanto, a maioria dos testes não tem essas características. Eles supervalorizam a cultura. Então, como consequência, é possível que realmente haja essa correlação, porém, ela não é representativa da inteligência, especialmente nos níveis mais altos. Nos níveis entre 70 e 130, que compreende 95,5% da população, aproximadamente, nessa faixa, os testes medem com uma acurácia boa. Então, eles acertam mais de 95%, 92% das vezes. Eles acertam com um erro menor que 5 pontos. Menor que uns 7, 8 pontos. Então, dentro dessa faixa, a incerteza é pequena. À medida em que se afasta de 130, ou se afasta para menos de 170, ou para cima de 130, o erro vai aumentando e o teste já não mede mais corretamente a própria inteligência. Ele vai medindo só aquela característica, por exemplo, a cultura, ou uma habilidade muito específica para a série de figuras, que é um problema muito elementar. Geralmente eles procuram pressionar no tempo, reduzir o tempo para resolver, e a pessoa acaba errando não porque ela não tenha condições, não tenha capacidade de resolver, e sim porque o tempo é muito escasso, então ela acaba sendo pressionada pelo tempo. E acaba errando por uma escassez de tempo e não por falta de competência para resolver a questão. Então tem várias falhas desse tipo na medida da própria inteligência, dos próprios testes de inteligência, e isso se reflete também nas questões escolares. Nos Estados Unidos, por exemplo, o SAT, ele tem correlação 0,82 com os testes de QI, com os principais testes de QI.
no caso o Stanford Binet, ou o VAIS, né, tem cerca de 0,82 de correlação com 7. Então, é um instrumento muito adequado para medir inteligência, melhor inclusive do que a maioria dos testes que são de múltipla escolha. Então, o VAIS, o 7, ele é praticamente tão eficaz, ou mais eficaz até do que a maioria dos testes, né, usados para avaliação do QI. O GRE também, né, o ACT. Então, o equivalente aos vestibulares, né, seria o equivalente ao FUVEST ou ao vestibular da Unicamp, eles são do ITA, né, depende os diferentes vestibulares do Brasil são semelhantes ao 7. O 7 ele é aplicado para o país inteiro. Os primeiros classificados geralmente vão para Harvard, os que ficam segunda, terceira faixa, né, a primeira faixa de scores geralmente vai para Harvard, depois as outras faixas vão progressivamente para as outras instituições menos prestigiosas. Embora o QI médio dessas instituições seja muito semelhante, né? Geralmente é 148, 147, 146, são muito próximos, né? Diferença de 1 ponto, 2 pontos de uma universidade para outra. Então, essa questão do prestígio, ele não está bem refletido no QI médio da população, no QI médio da população dessas universidades, embora ele esteja bem refletido na produção intelectual, né? Então, uma média do QI fica similar, mas os expoentes dessas universidades geralmente dá uma diferença significativa. Os expoentes de Harvard geralmente são mais capacitados que os expoentes das outras instituições e não é uma diferença de 1 ou 2 pontos, é uma diferença mais substancial, né? E a quantidade também de expoentes que alcançam premiações importantes internacionais é bem maior em Harvard do que em outras instituições. Não só em Harvard, mas no MIT, né, em Berkeley, em outras instituições que são mais focadas nas áreas de exatas principalmente. Harvard é mais na área administrativa, né, mais em business, né? Enquanto Princeton, Berkeley são mais para a área de física, de ciência de um modo geral. Portanto, os testes eles medem características semelhantes às das provas escolares, porém com limitações e com restrições. E não são todos os testes, tem uma variedade muito grande de testes de QI. Alguns são mais parecidos com provas escolares, outros são menos parecidos. Porém, mesmo aqueles que não são parecidos com as provas escolares, a característica cognitiva avaliada é semelhante. O construto que é medido pelo teste é muito semelhante ao construto medido pelas provas escolares, embora o conteúdo seja diferente. Isso acontece geralmente porque normalmente a pessoa que é mais inteligente ela também gosta de ler, ela gosta de estudar, então como consequência ela vai aumentar também a cultura, né, numa proporção semelhante ao que ela aumenta, ao que ela tem de inteligência. Ela vai refletir aproximadamente a inteligência pela medida da cultura, embora não sejam a mesma característica, são bem diferentes, na verdade, essas características. Essas questões todas, elas são analisadas com bastante detalhe, com bastante profundidade no livro de Ouro da Inteligência, que não está publicado ainda, mas vai ser publicado em breve, né? Mas, por enquanto, você pode encontrar no Guia dos Apodídicos, que tem vários tópicos relacionados à inteligência, várias análises bastante diferentes das tradicionais e mais corretas que as tradicionais. São análises bastante críticas, bastante meticulosas nos detalhes, que revelam facetas que geralmente são negligenciadas pela maior parte dos psicometristas. Inclusive no volume 4, não sei se no 4 ou no 5, tem uma parte justamente sobre o VAIS, né, que aponta vários dos erros, é uma análise do VAIS com vários erros do VAIS. Eu não sei se essa parte vai ser colocada também no 4 ou no 5, ou se ela está só no livro de Ouro da Inteligência, mas ela provavelmente vai ser compartilhada, né? Vai ter um artigo que vai estar presente no Guia dos Apodídicos e também no livro de Ouro da Inteligência, que é justamente sobre os problemas que tem no VAIS, né? Que tem várias deficiências, várias inexatidões, né? Vários problemas conceituais, vários problemas interpretativos, vários problemas psicométricos, né? Vários erros lógicos, tem vários problemas no VAIS que são discutidos justamente, né, nesses 2 livros. Então é basicamente isso, né? Agradeço a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.